E agora vou começar para a gente poder fazer uma reflexão. Eu adoro, você sabe o quanto eu sou apaixonada por leitura, por livros. Então, eu vou ler alguns fragmentos do livro Assinei o Diploma com o Polegar, de Hamilton Werneck. Porque ele diz o seguinte: não adianta estar na escola, você precisa aprender, você precisa adquirir conhecimento. Não importa a tua nota, importa o que você carrega contigo. Por isso, como ele diz aqui, assinei o diploma com o polegar. O que é assinar com o polegar? Marcar com o polegar? Eram aquelas pessoas, e é assim até hoje, que todos os documentos, quando precisa da assinatura dessa pessoa, se ela for analfabeta, ela não tem assinatura, portanto, o que ela faz? Ela coloca a digital do polegar, e isso vale como assinatura da pessoa. E ele colocou aqui, assinei o diploma com o polegar. Como assim? Quer dizer, você se formou sem saber nada, entende? É dentro dessa perspectiva, é dentro de uma consciência completamente livre que ele escreve. E aí, ele diz assim: por educação, devemos entender uma coisa muito mais ampla do que as culturas veiculadas pela escola. Trata-se da formação global e mais completa dos habitantes de uma nação. Não se restringe ao campo da mera transmissão de conhecimentos, mas na maneira objetiva, correta, moral, dos usos e métodos utilizados a serviço do bem comum através desses conhecimentos. Então, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, eles devem ser apenas os meios e não os fins. O fim é ter uma boa postura e estar sempre, como ele diz aqui, a serviço do bem comum. A educação precisa ser algo que atinja a consciência da nação de modo mais profundo, porque a educação de sala de aula não se mede pela obtenção da quantidade de diplomas, mas pelo saber efetivo aplicado às situações concretas da vida com o que se aprendeu em sala de aula. Falar em educação é tarefa que pode apresentar-se ao mesmo tempo simples e desafiadora. Simples se não se foge ao lugar comum e insiste-se nas mesmas teorias educacionais. Teorias que já não dizem muita coisa, nem aos alunos e nem aos professores. E é nesse sentido que se torna desafiador falar em educação. Porque a educação, segundo ele, e eu concordo completamente, não é uma educação só do eu passo o conteúdo, o conhecimento, vocês ouvem, entendem, né? Assim, conseguem dar uma interpretação para isso e eu dou uma nota para a interpretação de vocês. A educação se dá, de fato, quando ela ultrapassa a barreira da escola. Eu vou chegar ao ponto de ver se vocês entenderam o conhecimento enquanto conteúdo escolar, mas a forma como vocês vão levar isso para fora da escola, a forma como vocês vão levar isso adiante é que mudou completamente, certo? Antigamente, como nós já falamos, havia essa situação de você decorando as coisas, estava tudo bem. Hoje não. E isso é a primeira transformação social que eu quero que vocês observem. Eu pedi para vocês observarem as duas imagens da tela. Certo? Vamos começar assim. Eu quero ver como é que vocês estão de interpretação das coisas que eu digo, enfim. Agora, observando as duas imagens da tela, tá, gente? Que, na verdade, é uma composição de imagens, 1916 e 2016. Abram esses microfones para participar da aula, Sociologia é participação. Eu quero que vocês me respondam, e tem sempre 3, 4 alunos que vão ter uma nota excelente de participação. Os demais, cara, seria muito bom se vocês pudessem participar. Entre essas duas imagens, o que vocês veem que mudou e o que não mudou pela imagem, o que mudou e o que não mudou na instituição escolar em um século? É com vocês. Pelo que eu tô vendo aqui, professor. Pode responder. Beleza. O que não mudou muito é o respeito em relação aos professores. Como a gente pode ver, todos os alunos estão escutando. E tanto em 2016, as crianças levantam a mão para responder. Então, isso gera algum respeito. E talvez alguma diferença é o próprio ambiente. O ambiente mudou bastante. A maneira em que é ensinado mudou muito também, devido ao material didático. Pode falar agora. A palavra certa não seria respeito. Acho que a palavra certa seria o posicionamento do professor em relação aos alunos, porque tanto se a gente for comparar respeito aos professores, hoje em dia os alunos desrespeitam bem mais os professores do que em 1916.
Eu também acho isso, prof. Mas não, Mas, analisando ali, eu acho que a metodologia ela continua muito parecida, né? Os alunos precisam ficar sentados enquanto a professora fala e gravar Aí não é a metodologia, é a estrutura. a estrutura, sim. Então, a estrutura, ela é a mesma coisa e, então, talvez a metodologia, a forma de ensino, o conteúdo é mais amplo. A gente tem mais coisas para estudar do que em 1916, mas a estrutura continua igual. Ali, todo mundo sentado, a professora falando, todo mundo quieto e tem que gravar para a prova. Exatamente. Tem que professora, gravar, é sempre a tal da prova, né? Podem professora, falar, tô ouvindo. só pegando o pensamento aqui da Ana ali. Eu não acredito que em 1916 eles tipo, viam a professora como algo como respeito. Acredito que eles tipo, eles olhavam para a professora com mais medo. Tipo, eles olhavam com medo da professora. É mais Não, autoridade. não mais com respeito. Acredito que eles viam medo porque, tipo, em 2016 tu vê que mais crianças, eu acredito, né, pelo que eu tô vendo aqui pela imagem, dá pra ver que eles estão fazendo meio que uma correção. Então tu vê mais pessoas, tipo, em 2016 pessoas mais participativas. Então acho que a maior liberdade de expressão foi, tipo, a maior mudança que eu vejo. Olha só, eu vou fazer um comentário que talvez agrade alguns e desagrade outros. Mas é o seguinte: talvez não respeito, mas obediência. E obediência com possibilidade de punição. E por isso um comportamento impositivo e não um comportamento que a criança teve porque achou que era importante. A diferença entre respeito é você entender o que o professor está ali, que ele está te ensinando e que ele é uma pessoa que tem que ser respeitada, e eu respeitar a atuação do meu pai e da minha mãe que estão confiando em mim, respeitar meu futuro e estudar. Agora, outra situação é a imposição baseada na punição. Eu tenho que ficar aqui porque senão eu vou ficar, como era na época, ajoelhado no milho, ou eu posso levar uns tabefes da palmatória, ou vão me levar para o diretor e o diretor vai puxar minha orelha, de fato, né? Puxar a orelha no modo de dizer, era, né? Puxar a orelha de verdade. Então, essas observações a gente tem que ter também. Embora, se você conversa com pessoas mais antigas, todas elas dizem, nós na sala de aula tínhamos o maior respeito pelos professores. E, de fato, só para fazer um monte de contraposição, né? De fato, a gente tem muitas pessoas que dizem até hoje que eles olhavam os professores como alguém que estivesse praticamente no altar, assim, um mestre, um dono da sabedoria, sabe aqueles anciões, assim, que são aqueles magos, que são o mago Merlin, assim, cheio de sabedoria. Muitos olhavam o professor dessa forma, mas tinha uma grande parte que também só ficava quieta e ouvia o professor, porque senão ia apanhar em casa, ia ter punição na escola, esse tipo de coisa. E puxando isso, eu estou falando de escolas do século passado, certo? 1916, e estou falando também de escolas do século XIX, tá? Esse tipo de punição e de perspectiva, de forma de educar. Essa é uma transformação social interessante, porque os jovens, as crianças, aprenderam, e a nossa sociedade abriu espaço para isso, a ter maior espaço para diálogo e para questionamento, e não aceitar tudo como gado, né, que come o pasto, engole e pronto. Ou o passarinho no ninho, que abre a boca, a mãe põe o que ela quiser lá dentro e ele engole e acabou. Então, não mais assim. Porém, essa semana vocês viram que assumiu o novo ministro da Educação. É isso que eu digo que pode agradar uns e desagradar outros. Assumiu o novo ministro da Educação. A gente ainda não sabe como ele vai atuar. Eu não posso criticar a atuação dele como ministro da Educação, sendo que ele nunca foi ministro da Educação. Ah, mas ele já fez isso. Ok, em outras funções. Como ministro da Educação, pode ser que ele seja exemplar, pode ser que não. Apenas quero abrir espaço, já que nós estamos falando dessas posturas e transformações sociais, que eu não achei muito interessante a postura dele, em deixar claro, talvez não em linhas diretas, em palavras diretas, mas em deixar claro que ele é favorável a uma educação com castigos físicos, com bater de cinta, de chinelo, com bater nas crianças. Ele acha que isso é certo, ele não vê problema nenhum. Então, por que aqui no Brasil é perigoso falar essas coisas? Porque a partir do momento que eu digo que eu vou liberar a população para ter armas, tem um monte de gente que acha que aí vai fazer justiça com as próprias mãos, vai sair matando aquele que incomodar. A partir do momento que eu digo
que educar com punição física tá certo, bater de cinta, bater, né, fisicamente, eu acho que é uma forma de educação certa, eu estou corroborando com aquelas famílias, com aqueles pais, com aquelas escolas, né, creches, etc., que não vão dar um tapinha, mas que vão puxar o cabelo com toda a força, que vão bater de deixar hematoma, sabe? Ah, mas não é isso que ele quis dizer. Óbvio que não. Todo mundo sabe que não. Mas todo mundo sabe como é a maioria do povo brasileiro. Inclusive uma maioria que não teve acesso à educação, certo? E sem ter capacidade de interpretação do que é dito, sem ter uma possibilidade de entender que não está sendo dito que é para espancar, mas que se a criança incomodou, dá um tabefe na bunda, dá e põe sentada lá. Não é nesse sentido que muitas pessoas vão entender. Muitas pessoas vão entender, então se eu pegar e dar-lhe com o chicote, deixar roxo, o ministro concorda também. E não foi Cara, o clown, ele literalmente preparou uma bomba de combustível, capturou todo mundo com um carro de... Mano, literalmente ele pegou... Ele pegou todas as coisas de combustível que tinha... Que é Mano, isso? Quem tá falando? Quem que tava falando, gente? Que eu acho que a pessoa... Opa, foi mal, achei que eu tava mutado, desculpa, perdão. Ah, tá. É porque eu achei que não tinha muita relação mesmo com o que nós estávamos falando. Por isso que é importante, quando você está na aula, estar de corpo e mente presente na aula, né? Até para poder manter os assuntos da aula e não pensar em outras coisas, nem conversar outras coisas. Então tá, entenderam? Olha só, essa é a dificuldade maior ainda. Mais uma transformação social que está dificultando bastante. Porque na sala de aula, observe, é tudo questão de educação. Na sala de aula, essa visão panorâmica do professor, essa visão de panóptico do professor, que eu já expliquei para vocês, era assim em 1916, continua assim em 2016 nessa tela aqui, certo? Na outra imagem. Tá, agora vocês analisem comigo. Não precisa mais, de acordo com a nossa educação e com as nossas transformações sociais e avanço da ética, do conhecimento, não precisa mais ser nesse formato, né? Os alunos podem sentar na sala onde eles quiserem e o professor vai dar aula de onde ele quiser, porque todo mundo que está ali está focado na aula e prestando atenção, sabendo que isso é para o seu futuro. É assim que acontece, gente? Vocês que estavam em sala de aula até pouco tempo atrás, vocês sabem como funciona. É assim? Não, prof, não é assim. De jeito nenhum. Inclusive, não tá... tem escola que eu já vi vídeo de aluno que levanta e bate no professor, assim, é um negócio horrível. Aí, nesses casos, eu até concordo da pessoa tomar alguma lição, porque é uma falta de respeito tremenda com o professor que está ali ensinando, nem recebe tanto dinheiro, tem que se esforçar para dar um conteúdo de qualidade e ainda passar por esse tipo de constrangimento. Sim. Então, aí vocês imaginem agora a nossa situação dos professores dando aula remota. Eu não tenho a mínima noção de quem está participando de fato da aula. Porque esses dias eu vi um vídeo, tipo, não é meme, tipo aqueles GIFs, sabe? Eu vi no Face, que daí o menino deu horário, ele levanta, liga o computador, ele liga o Zoom lá e tal, só que ele deixa no mudo e sem imagem. E daí ele volta para a cama dormir. Como é que eu vou ter controle? Como é que eu vou saber que esta criatura, né, que os meus alunos estão prestando atenção na aula de verdade, que eles estão me ouvindo, que eu não estou ali toda empolgada, achando que estou conversando com todos, mesmo que não estejamos um diante do outro, e de repente eu estou falando com uma tela, eu e a tela, só. Esse meu medo, inclusive, aumentou agora com esse fator gravação das aulas. Porque uma aula gravada é uma aula que você escuta, mas você não tem não tem possibilidade nenhuma de, peraí, professora, não entendi tal coisa, porque você não estava ali na hora, você vai assistir depois. Então, isso já dificulta bastante o aprendizado. Não adianta dizer que não, porque dificulta sim. É diferente de você estar ali na hora, ou de repente até poder dizer assim, pera, professora,
eu não concordo muito com isso. Me explica de onde você tirou esse teu ponto de vista, porque eu penso diferente. Posso falar do jeito que eu penso? Claro. E aí aquele debate, não tem possibilidade. E tem muita gente que está entrando, que estava participando mais das aulas e que entrou nessa história de, mas as aulas são gravadas, eu escuto por lá. Mas aí, de repente, a aula ficou numa linguagem de um jeito que você não entende nada, certo? Não é para mexer aqui. Não pode. Desculpa, eu estava falando com a Aurora. Livros teus estão aqui. Esses não são seus. Então, aí, da perspectiva do professor, está muito complicado saber. E aí, com o que a gente conta, pessoal? Com a responsabilidade e com a ética, que deveriam vir da educação primária e fortalecidas agora na educação secundária. Então, falar de transformações sociais e tecnológicas na escola não é tão simples. Agora eu já vou passar para o tecnológico. Porque, por exemplo, assim, digamos que... Deixa aqui. Aqui. Digamos que eu dissesse para vocês assim... eu fosse dar aula numa escola que não tivesse computador, data show, nada. É a luz e o quadro, só, tá? E as carteiras para sentar. Eu só tenho isso, não tenho outras possibilidades, outros meios. E eu fosse dar uma aula, mas uma aula com total qualidade, sabe? Com muito, como é que eu vou dizer? Com muito conhecimento, trazendo coisas diferentes, contando coisas diferentes. E agora uma aula absolutamente tecnológica, com aquelas telas interativas, com a internet na hora, e daí, como eu vi já, tá, gente? Eu não estou dando exemplo de coisas que eu não saiba, que eu estou criando hipóteses, eu estou falando de situações reais, de professor chegar na sala, e daí, como tem essa possibilidade tecnológica, dizer assim, gente, o conteúdo de hoje, na última aula, o que eu expliquei para vocês foi tal coisa, professor, e agora é o quê? Cara, eu nem vi. Aí ele vai lá, dá uma olhada no conteúdo da apostila, tá. Então, vocês aí, pega lá no YouTube, procura, o assunto, digamos, seja Descobrimento do Brasil. Procura Descobrimento do Brasil. Acharam algum vídeo? Assiste aí o vídeo. Assiste aí, daqui a pouco vocês me falam o que vocês aprenderam. Cadê? Cadê a qualidade dessa aula? Ela é totalmente tecnológica, mas e daí? O que ser tecnológico representa de fato na qualidade da educação e do ensino, tá? Então, a gente precisa casar essas coisas. Outra situação, todo mundo tem acesso a essas tecnologias? Todo mundo sabe se portar diante dessas tecnologias? Digamos que cada um dos alunos, e isso também são fatos já verificados, cada um dos alunos naquelas salas que todo mundo tem seu computador, sabe? Aí o professor diz o seguinte, coloca na plataforma X, coloquem na aula tal e visualizem o conjunto de slides da aula 92. Gente, tem gente que entra na aula 92, tem gente que volta na 91 porque perdeu, e o professor achando que está todo mundo na 92, tá? E aí tem gente que vai para a rede social, Facebook, WhatsApp, por isso a maioria das escolas bloqueiam essas coisas. Não deveria bloquear, porque às vezes vai que eu achei um texto legal no Face e que eu quero que os meus alunos vejam. E eu digo, gente, põe lá no Face que eu lembrei de um negócio. Teve um cara que postou tal dia, ou eu postei. Não pode. Por quê? Porque tem que bloquear as redes sociais, porque os alunos não têm aquela postura de o professor mandou eu entrar no slide 92, ponto. Aí lá vai o professor ter que ficar passando na sala, olhando de um por um. Não, você está errado, põe lá. Entenderam, gente? Então, de fato, o que transforma a escola, essas transformações todas, não são a infraestrutura, não são os móveis, certo? E definitivamente não é a tecnologia. Ela colabora muito, mas definitivamente não é ela a grande transformadora da educação. A grande transformação da instituição escolar, que é o nosso assunto, é a transformação social, da postura de professores e de alunos, todos atentos a um conjunto chamado conhecimento, ética e vontade de saber, e vontade de levar isso para fora da escola, como a Milton Werneck diz no livro que eu li para vocês, certo? Porque eu tenho que ter uma postura ética, uma postura moral de saber lidar com as coisas que eu vou ensinar para vocês, de vocês perceberem claramente que sim, eu me preparei antes, eu me organizei, eu pesquisei, eu li para não chegar falando qualquer coisa.
e eu perceber de retorno que vocês estão atentos, estão questionando, estão observando, estão ouvindo, nesse caso nosso aqui, né? Já que a gente tem pouca interação, mas que está havendo esse processo, para daí sim a gente faz uma transformação, porque aí vocês estão conhecendo, e a partir do momento que aprenderam e levam isso para os diálogos fora de sala de aula, para as conversas, para a observação na hora de assistir uma notícia na televisão, para quando vê uma situação acontecendo até entre amigos, enfim, quando você leva para o teu dia a dia, para a igreja, para o clube, seja lá para onde for, essas posturas, esses aprendizados da escola, aí sim ela tá vindo de uma transformação social e levando a uma transformação social. Enquanto essas transformações de fato não acontecerem, sim, nós vamos manter esse sistema da imagem de panóptico aqui, do professor tendo que ficar atento se está todo mundo prestando atenção, certo? Se não acontece isso. E agora, nessa nossa situação, fica mais difícil ainda, né? Como é que eu vou saber que vocês todos estão... Porque eu não posso obrigar vocês a abrirem o vídeo. Eu não tenho esse direito, né? Porque vocês podem não querer ter a imagem exposta e tal. E isso é um direito de vocês assegurado por lei. Eu não tenho como exigir que todos abram os vídeos. Acho que seria muito mais interessante, teria mais essa interação, mas fica a critério de cada um. Só que isso causa um desconforto no sentido de, como eu vou saber? Que garantias eu tenho? Se já tivesse acontecido a transformação social, da educação, da ética, de fato fazerem parte do dia a dia de vocês, na escola física não precisaria as carteiras estarem nesse sentido de panóptico, e na educação virtual eu não precisaria ficar criando situações, gente, agora vocês falem, e não sei o quê, porque vocês teriam a postura de participar das aulas e de saberem quando falar e tal. Claro que já tem muita gente que sabe. Eu tô assim, como é que eu vou dizer, sinceramente emocionada até com turmas e com situações e com pessoas que, de fato, não mudou muito. Não é porque nós não estamos fisicamente perto que essas pessoas não estão participando, mandando pergunta pelo WhatsApp, coisa arada, sabe? Como se estivéssemos em sistema normal de aula. Mas tem um povo aí que achou que agora é hora de fazer qualquer coisa. E não é bem assim, né? Nós ainda não temos uma postura real do MEC, agora que assumiu o ministro, vamos ver como que ele vai agir, né? Nós não temos uma postura exata do MEC ainda, que já tenha batido o martelo para dizer, este ano vai ter que ser retomado, ou este ano está valendo e pronto. Quem passou, passou, quem aprendeu, aprendeu, não podemos parar no tempo, nós temos que seguir adiante. Ainda não tem um posicionamento. Então, a gente se garante como? Acompanhando as coisas, acompanhando as transformações sociais da cultura escolar. Que esse que é o assunto que a gente está falando hoje, certo? Pergunta, a escola, agora vocês, por favor, me respondam. A escola, ela é um instrumento tecnológico, ela é um instrumento em todos os sentidos, eu estou perguntando, mas também tecnológico para preparar para o trabalho? Ela continua com essa postura, como era antigamente? Doutora, eu acho que a escola deveria, sim. Acho que é o papel da escola preparar os alunos, um dos papéis da escola preparar os alunos para o mercado de trabalho. Uhum. Só que, infelizmente, não são todas as escolas que preparam os alunos para entrar nessa jornada, né? Tanto psicologicamente quanto mentalmente, tipo, tanto emocionalmente como mentalmente, sabe? Para aprender a lidar com as situações e ele poder estar pronto para ser inserido nesse meio que é tão competitivo e, como é que eu posso dizer, não egoísta, mas que cada um prega o seu bem-estar, o seu cargo, enfim. A partir do momento que a gente observar que a intenção é o bem-estar comum, para que depois venha o meu bem-estar, as coisas vão mudar bastante. Mas olha só, se um dos objetivos da escola, sim, de fato, era e mantém-se sendo ser instrumento tecnológico, instrumento de preparo para o trabalho, para o mercado de trabalho, isso é fato.
Assim era, assim é. E nós já falamos sobre isso quando falamos de trabalho, quando falamos da escola. Eu mostrei o vídeo para vocês, Another Brick in the Wall, na aula passada, para mostrar que eles eram preparados num sistema industrial para trabalhar na indústria. Falei para vocês da escola tradicional, né? A gente conversou sobre isso. E hoje, de fato, gente, quando eu digo para vocês assim, ó, isto pode cair no Enem. O que é o Enem? O Enem é um teste para você entrar na universidade que vai te especializar para uma profissão, para o trabalho, certo? Então, em linhas indiretas, o que eu estou dizendo para vocês é presta atenção que vocês vão usar isso no trabalho depois. Ou isso é um caminho para vocês irem para um bom trabalho depois. É sempre nessa perspectiva. Tá, beleza. Pergunta, se a escola é um instrumento, então, para preparar para o trabalho? Legal, sempre foi. Mas só para isso? Qual o outro papel da escola? Que talvez esteja sendo deixado para segundo plano e não deveria. Qual que é o outro papel da escola? A socialização? Também. Uma socialização a gente faria em qualquer lugar, né? Ser humano é ser humano. Papel Mas é às vezes importante. é uma das primeiras, né, prof? Que a criança entra na Sim, escola e começa de fato. Para lidar com o diferente, né? Com os pensamentos, as formas de pensar diferente é. Mas será que a escola, além de instrumento para preparar para o mercado de trabalho, ela também não é um instrumento de transformação humana? Justamente nesse fator, conhecer as diferenças e ter que aprender a respeitar, ter que aprender a lidar com essas transformações humanas? Será que eu não posso aplicar os conteúdos técnicos em uma situação de inteligência socioemocional, em uma situação de colocar isso no dia a dia das pessoas e transformar humanamente elas em relação ao conhecimento adquirido? Por exemplo, quando eu vou falar, eu já vi isso, né, em algumas aulas de matemática, por exemplo, tá falando lá em peso, aí tu vai falar de gramas, de quilo, de não sei o quê, e a professora manda fazer um bolo. O que ela está fazendo? Ela está fazendo isso um instrumento que vai te preparar para o mercado de trabalho, mas também um instrumento de transformação humana. Você está aplicando isso, você está sabendo utilizar isso além da escola, para fora dali, certo? Entendem? É aí, nesse momento, que a escola faz a diferença. E é essa escola que está se tornando uma tendência no mundo inteiro e que o Brasil tem que abraçar essa tendência, porque ela é excelente. É a escola que transforma para o trabalho, que ensina e prepara para o trabalho, mas que te transforma como ser humano para as relações do dia a dia e para as transformações para o bem-estar de todos. Mas daí, essa era para ser a primeira preocupação da escola. Tornou-se a segunda. A primeira é te formar um profissional, é te levar para o mercado de trabalho. Beleza, mas lá dentro do mercado de trabalho, para você agir, interagir lá dentro, quem que vai te ensinar? Também deveria ser, não só a família, a sociedade, mas a escola também, né? Ela também é um instrumento desse tipo de situação. A escola deveria mostrar para cada um que é importante valorizar as experiências pessoais, sabe? Um colega lá que pediu pela segunda vez para a professora uma explicação de matemática. Vai o outro que já entendeu tudo e diz, mas você é burro mesmo, né? Por que isso? Na verdade, essa pessoa tinha que entender que a experiência de cada um é diferente do outro. Eu tenho facilidade e, de repente, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram nas tarefas e entendem de matemática. E aquele colega não. E o pai e a mãe olham para ele e dizem, não sei nada, tu vai ter que perguntar para a tua professora. Ele faz exatamente o correto, que é anotar as perguntas e trazer no outro dia para perguntar para a professora. Aí atravessa aquela pessoa que pode ser ótima em matemática, mas péssima em empatia e educação. Entendem? Então, para regularizar, para organizar tudo isso, para valorizar que cada um tem uma experiência diferente, essa é uma transformação humana que a escola também é responsável em fazer. Vocês não concordam? Pode falar. Vai, gente. Tá, já vi. Não tem ninguém na aula mais. Estou sozinha. Eu tô aqui, prof. Tô aqui. Então tá bom. E aí? Eu também. Também tô, prof. Que tipo de aluno que vocês acham que se sai melhor nos dias atuais? O aluno passivo ou ativo? Eu acho que cada aluno lida do seu jeito com o aprendizado, né? Tá. Então, se tu for bem passivo, que tu leve todas as tuas dúvidas para casa e tente tirar elas assistindo o videozinho do YouTube. Tá. Não, então eu entendi errado a pergunta. O Ativo aluno é aquele que participa, que questiona.
Ah, não, ativo. Ativo. É. O que vocês acham que é melhor? O que realmente contribui e transforma? Eu ter vários alunos que são passivos e que se eu disser que quem descobriu o Brasil fui eu, ponto final, vocês anotem e façam isso na prova, todo mundo faz? Ou aquele que vai querer questionar, debater, vai trazer perguntas, vai trazer notícia para ajudar na aula, vai interagir? O que melhora de fato a sociedade? O ativo. O ativo, né, gente? E agora me digam, quem é o professor? Qual é o papel do professor nesse modelo de alunos ativos? Quem é o professor nessa história aí? Eu acho que o professor, ele encaminha um aluno, né, prof? Ele orientar. direciona. Pode falar. Não, o professor ele vai orientar. Pode falar agora, João. Tá, de fato, usando... Não, era só isso. O professor, ele encaminha o aluno, né, para estudar o que é realmente, de fato, importante. Aí, essas coisas. E para orientar, e eu diria mais, eu acho que o professor, um dos papéis do professor, tem gente que não gosta de mim por causa disso, mas vou continuar fazendo, é desconstruir certezas. Porque aí o aluno aprende ou aprendeu determinada coisa daquela maneira, e o professor que leva a questionar, que leva a pensar, chega e diz, tu tem certeza que é assim? Para todo mundo é assim, em todos os sentidos, é de fato dessa forma que é o certo? Sabe? É o construir saber, mas desconstruir saberes o tempo todo. E fazer desse processo uma reconstrução constante, que cada um, dentro das suas habilidades e experiências, sempre com bastante ética, é claro, e postura social, cada um consiga reformar, reconstruir o conhecimento. E não aprender uma coisa pronta, quadrada, e todo mundo fazer igual. Então, o professor de hoje, ele deve ser esse intermediador ou mediador de conhecimento. Ele vai te auxiliar na tua busca desses conhecimentos, a entender qual que é o teu papel e ele se posicionar dessa forma, né? Tá? Então, assim, dessa forma, também vai haver mais respeito do que obediência. A partir do momento que o professor abre espaço para essas situações de interação e de ser um mediador do teu conhecimento, ele está abrindo espaço também para que vocês tenham uma interação e uma proximidade que seja de respeito e não de obediência por causa de punição. Não é assim? Vocês não acham que assim é melhor? Não é mais tranquilo? Até porque o mercado de trabalho também está se posicionando assim. É uma hierarquia diferente. Antes a hierarquia era professor-aluno. Hoje em dia, há uma proximidade para diálogo. Inclusive, a apostila de vocês põe isso nas imagens da página 23, ó. Aqui, ó. É o professor indo ali ao lado tirar a dúvida da aluna. Como que era antes, gente? O professor estava tinha até um degrau mais alto em alguns lugares, em escolas e universidades antigas se mantém isso, né? Aí o aluno ia até lá para fazer pergunta. Claro que isso também pode acontecer hoje em dia, sem problema nenhum. Mas hoje também há essa interação do professor ir passando, olhando. Ele não está se metendo nas minhas coisas e querendo me fiscalizar. Ele está querendo chegar perto para que você tenha a possibilidade de falar sem ter que se deslocar até lá e os outros ficarem falando, lá, ó, foi perguntar coisa de novo. Sabe essa situação? Então, é uma interação. E a outra imagem de baixo aqui, ó, que é o que eu chamo de sala de aula perfeita no momento atual, porque ela não perde o rigor do panóptico, que ainda precisa, por conta do respeito da educação, mas ela já abre mais espaço para entender-se como parte do todo, né? Que é o sentar em círculo. Eu acho isso maravilhoso, só que as salas teriam que ser um pouco maiores, né? Enfim, aqui é um grupo pequeno de pessoas, mas eu acho interessante, acho maravilhoso, ó, porque as pessoas estão, de fato, interagindo umas com as outras. E a escola vai se tornando esse meio que ajuda a construir as identidades a partir dessa interação. Eu gosto do que a professora fala quando fala sobre tal assunto. Agora eu discordo em outro. Vai construindo tua identidade, tua forma de pensar e te ensinando a respeitar que pensa diferente, mas faz parte da sociedade o pensamento diferente também, né? Nesse cenário tecnológico, então, como vocês disseram, professor orienta, media conhecimentos e ajuda a selecionar e analisar o que vai levar para a vida lá fora. E aluno respeita, interage, questiona e participa, ele é ativo, certo? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando muito rápido? Como que é? Entendendo, professora.
Então tá, olha, ai meu Deus, que legal, tá acabando o tempo. A gente falou desse aqui, ó, transformações, tá? Agora tem um outro subtítulo aqui, que são vocês que vão ler. Esses vocês vão ter que ler e interpretar mesmo, tá? Que é a escola na formação dos indivíduos. Porque cada um de vocês vai ter uma leitura e uma interpretação desse texto, certo? Não tem como eu falar para todos. Então, é a escola na formação dos indivíduos. E vocês vão poder, nesse texto, escrever a opinião de vocês. Mas eu vou passar certinho lá no grupo e gravar áudio, porque o tempo aqui tá acabando, vai ficar chato. Tá bom? Beijo, gente, para todo mundo. Até mais. Tchau, professora. Beijo, prof. Tchau, Tchau. Tchau, prof. Tchau.